Está começando o Store Talks, o lugar onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. Eu sou o Felipe Bahia. Eu sou o Cleito Quintino. E no episódio de hoje... Por trás do logo. Por trás do logo. Do logo. Não é por trás do logo. Não é Tá do louco. louco, não. Por trás do louco. Por trás do louco seria o melhor o título, cara. Pode ser sim. Eu acho que seria melhor. Vamos falar hoje sobre o filme recém-lançado aí pela Amazon Prime, né? Pela Amazon Prime. Air, né? A história aí Conta um pouquinho da história da Nike com o contrato que eles fecharam com o Michael Jordan. Foi o que revolucionou o mercado da Nike, né? O mercado da Nike no mundo do basquete, né? Que ela era muito forte no mundo de corrida. Sim, que sempre foi o propósito deles. Que era o propósito deles. Porque a região onde eles surgiram lá agora eu esqueci de onde que eles são. Eu sou péssimo com região, mas o fundador, o Phil Knight, ele era corredor. E aí a ideia dele era trazer tênis barato para corredores, universitários, jovens e tudo mais. Aí esse mercado eles estavam estabelecidos. Dominavam, né? Porque ali quando você vê no começo da série já mostra uma sede da Nike top, já um prédio grande. Não, já é num patamar que eles estão bem estabelecidos. Eles querem ganhar mais mercado, né? Isso. Que é onde o Sony atacava, que era o mercado de basquete, né? Eles queriam realmente entrar no mercado de basquete, que eles não conseguiam, tanto é que aí dados do filme... Mas ainda assim, eles não conseguiam, mas eles não eram uns pobres coitados, né? A Converse já tinham... Nem sei como pronunciar, Converse. 54% do mercado de tênis de basquete, a Adidas 29% e a Nike tinha 17%, ou seja, ela tinha um market share relativamente pequeno, mas mesmo assim não era irrisório, né? Sim. Mas assim, a Adidas fazia uma propaganda muito forte, né? Então as pessoas queriam usar Adidas, não queriam Nike. Inclusive... A Converse já estava consolidada, mas era aquela marca chata, né? Não tinha nada de novo. Padrãozão, não era o tênis mais confortável. Inclusive, assistindo o filme, né, conversei até com o meu filho, eu tive um Adidas de basquete, cara, na época. Sério? Eu tinha... Foi nessa época do Michael Jordan, porque eu adorava basquete também, né? Que da hora, eu não fazia, eu não era um tênis maravilhoso, super confortável e tal. E o mais engraçado nisso, que eu revi no filme, mas na série, tem aquela série do Netflix, Arremesso Final. Ah, sim, eu assisti também. Last Dance. Que aí conta a história do Michael Jordan. A história do Michael Jordan. Desde quando ele foi recrutado para a NBA até ele se aposentar. E quando ele vai para fechar... 2 vezes. Quando tem esse contexto do tênis, ele queria Adidas, né? Queria Adidas. Porque era a marca legal. Ninguém, tipo, a Nike era o patinho feio, ninguém queria fechar. E era padrão a marca fechar com todo o time. Não era contrato individual com o atleta. Então, assim... Era o patrocínio do time, né? Isso. É que nesse caso, né, eles estavam atacando, assim, jogadores específicos, né, para conseguir fazer a marca subir. A própria Adidas fazia isso, a Converse fazia isso, e a Nike estava tentando. Então, eles tinham, assim... um objetivo de pegar alguns jogadores que estavam iniciando na liga, né, na NBA, para crescer junto com o cara, né? A Nike especificamente. Os outros já estavam ali mais consolidados. Mas fizeram isso lá atrás, né? Fizeram isso lá atrás. E é o histórico de qualquer pequeno empreendedor que está começando, que está desbravando um novo segmento. A não ser que você tenha muito capital para competir com os seus competidores a nível pau a pau, você tem que começar ali pelas beiradas, com o pé no chão, né, pelas beiradas, exatamente. Então, assim, só para você que está assistindo aí, fica ligado, assim, porque o filme, se você ainda não assistiu, né, assista primeiramente, porque é muito bom, traz muitos insights, e a gente vai trazer um pouquinho da nossa visão aqui, né, desse mundo empreendedor, de acordo com o que o filme apresenta pra gente. E a gente vai falar de um monte de coisa aqui e não adianta falar que não é spoiler, porque Mas se você não sabe a história da Nike, aí sim vai ser um spoiler de verdade, né? Porque quer queira, quer não, você sabe que ela fechou com o Michael Jordan no final, que é o final da história. Já tem um tempo que eles têm um contrato junto aí. Então, a Air Jordan tá aí, não é à toa, né? Desde 84, né? Eles fecharam o contrato 84. Por aí, Foi quando ele entrou na liga. Tá, vamos lá. Por onde você quer começar? Pelo começo? Eu gosto, né? Fala os dados aí que você anotou. O que eu acho engraçado é assim, é que eles revolucionaram, assim. Foi a primeira vez que uma marca fechou individualmente com o atleta. Era muito costume eles pegarem, eu vou patrocinar aquela universidade, vou patrocinar aquele time todo, então todo mundo usava o mesmo e tudo mais. A Nike não, ela revolucionou o mercado, ela começa a atacar atletas individuais com
chance de desenvolvimento, e aí naturalmente ela teria um custo menor do que patrocinar um time todo, mas ela tinha aquela chance de, realmente era algo inovador para a época, né? Hoje é comum a marca fechar com um atleta e patrocinar o clube à parte, serem pagamentos diferenciados. Ronaldo Fenômeno também foi um cara no futebol que fez isso, ele tem um contrato vitalício com a Nike, mas na época não existia isso, então já era ousado demais o que eles estavam querendo. Ao longo da conversa nossa aqui, vocês vão ver que a Nike realmente ela disruptou o mercado. Sim. Ela partiu para um lado que assim que foi até preocupante para a própria Nike e para os concorrentes, né, no final das contas, mas eles assim quebraram todos os paradigmas para conseguir fazer o que eles queriam, né? E nessa história toda existe um protagonista assim chave que fez com que tudo isso acontecesse, que é o Sony, né? Isso. Que era o olheiro da Nike. O olheiro, o cara que ia atrás dos jogadores, né? De criar campeonatos, inclusive, para poder, assim, desenvolver fomentar a marca da Nike no basquete. Isso especificamente, ele trabalhava especificamente na divisão de basquete. Ele foi contratado especificamente para o basquete e no começo do filme do documentário mostra isso, que na primeira reunião que ele tem com o Phil Knight, o Phil bate nele nesse aspecto. Ele fala, o Phil Knight é o CEO. É o CEO. Nike. cofundador, eu não lembro o nome do outro. É o que aparece, né? Mas é o que tem mais destaque, que é o Phil. Ele que começou realmente a Nike no chão. Depois, no livro, você vê isso, que aí ele vai, em determinado momento, ele, por se não me engano, é um antigo treinador dele da universidade, que ele traz o cara, porque o cara, eu vou fugir um pouco aqui, mas estamos falando de tênis de corrida, que era o esporte do Phil Knight. Então ele vai à busca, mas os tênis começam a cair qualidade, ele perde fornecedores, tem um monte de problema. Ele busca esse cara que foi treinador dele, se eu não me engano, na universidade. Ou foi treinador, ou foi um cara que correu junto com ele, que era um cara viciado em tênis de corrida. Então ele pegava os tênis dos atletas dele, da universidade, ele descosturava o tênis inteiro e recosturava, adaptando, melhorando o tênis. Ele fazia isso assim, pra melhorar os atletas deles. Uhum. E aí o Phil na época falou, eu preciso de um cara que entenda de tênis mais do que eu só entendo de correr. E ele trouxe ele, acho que, se eu não me engano, é esse o cofundador. Inclusive, eu até comentei com o Lucas, né, tem um filme que menciona, eu não sei se é um fato verídico que acontece no filme, porque eu também não conheço toda a história da Nike, né? Mas que menciona, assim, a pontinha da onde surgiu a ideia da Nike, que é um filme de corrida, inclusive, que é de um corredor que realmente existiu, que é o Prefontaine. Aí no meio do filme lá tem uma situação que o cara tá ali mexendo no tênis, tentando criar um tênis melhor de corrida, ele usa uma forma de wafer, aquelas elétricas, para fazer a sola do tênis, e aí ele fala que, tô pensando, não sei o quê, e aí fala assim, tô pensando no nome e tal, e fala Nike. Não sei se é real na história da Nike isso, mas esse filme ele trata um pouco dessa situação. Eu não lembro no livro se tem essa passagem, mas o nome da Nike, o Phil, quando ele começa a ideia dele de montar esse negócio, esse mercado, ele sai rodando o mundo, viajando por Oriente Médio e tudo. Tudo é que os primeiros fabricantes da Nike eram japoneses, na época o Japão pós-segunda guerra, que era o produto de baixa qualidade, mas com custo baixíssimo. E ele sai viajando, ele é muito apegado em filosofias budistas, nesse tempo. Até no filme tem uma passagem lá que o Sony começa a bater com ele e fala, você vai vir com um sermão budista pra cima de mim? Porque ele pega muito isso. E Nike é uma deusa. Filosofia. E aí é uma deusa, por isso que ele pega uma deusa, não sei das quantas lá, não lembro o contexto. Mas então, no filme retrata isso, e aí uns números eu fui pesquisar. A Nike era a terceira patrocinadora do basquete, ela queria se consolidar no basquete. No começo do filme ele tem uma discussão lá com o Sony e ele fala, o ano passado, por mais que estavam bem, faturamento ali de $500 milhões em 1984, ele fala, a gente demitiu um quarto da empresa de um ano para o outro, do ano anterior ao ano que está acontecendo o documentário. Ele fala, eu trouxe você para desenvolver o segmento do basquete, e o segmento do basquete está diminuindo, eu estou perdendo mercado ainda. Então, tipo, ele tá puto. E aí, alguns números. De 84 a 97, a receita total da Nike saiu de 500 milhões para 9,19 bi. Isso, então, 500 milhões... Depois que eles conseguiram fazer o contrato. Não tinha Michael, nada. Aí em 84 eles fecham. E aí em 97 já tá com 9,19 bi de faturamento, que é o quinto título do Michael Jordan. De 18 a 19... Aí de 2018, eu tô falando de 84 a 97. Aí de 2018 a 2019, o faturamento foi 3... o auge do Michael Jordan. O auge do Michael Jordan, assim, saiu de 500 milhões para 9,19 bi. É surreal. Investir no capital dessa empresa aí, quem investiu ganhou dinheiro. Quem investiu ganhou dinheiro.
Aqui, afinal, é um ponto que eles tocam, né? Que a empresa tinha acabado de se tornar capital aberto. Acabado de tornar capital aberto, exatamente. O faturamento da Nike de 2018 a 2019, se não me engano, só com o Air Jordan foi de 3,14 bi. E esse faturamento de 9,19 é total, porque a Nike, o Michael Jordan impulsionou as vendas de tênis, mas impulsionou a marca também. Sim. A marca Nike começou a ser consumida por um público que não consumia antes. O agregado veio junto. Veio junto. Tem aquele produto principal, que era o Air Jordan, né? Que todo mundo queria, né? E aí, os outros produtos, as marcas de tênis que não são o Air Jordan, as linhas mais normais, digamos assim, né? Tudo. Camisa, tudo. Aí porque eles têm toda a gama de acessórios de esporte também, né? E aí tudo vem alavancado junto, né? Aí alguns números são muito engraçados, assim. A NBA tinha padronizado os tênis da liga. A NBA, ela padroniza tudo, basicamente. Tinha padronizado que o tênis só podia ter tantos % de cada cor. Não, tinha que ter, o branco tinha que ser dominante e o vermelho tinha que ser um percentual muito pequeno. Tipo 98% de branco e 2% de vermelho. E o Air Jordan é as cores do Bulls ali, tudo inovador e tal. E a multa estabelecida era de $5 mil por jogo. A Nike falou, não, eu pago isso aí, vamos arriscar, vamos meter o louco. Meteram o louco, porque eles não sabiam o que ia dar certo. Meteram o louco, cara, Foi assim, um cara que foi visionário, né, que é o Sony. Uhum. Ele conseguiu ver coisas que ninguém via, que a única pessoa além dele que via isso era a mãe do Michael Jordan, né, que sabia que o filho dela tinha aquela capacidade de realmente fazer a diferença. E aí, opinião de mãe não conta muito? Não conta, mas contava, cara. Então, mas porque se não fosse... Primeiro que assim, né? Vamos tentar aí fazer um negócio um pouco mais linear. A história o Sony viu essa oportunidade, a Nike tinha que distribuir $250 mil em 3 jogadores para fazer a campanha. Isso. Né? Eles não conseguiam colocar mais dinheiro, porque o conselho não permitia. Uhum. Né? O conselho é um grupo que nem aparece no filme, né? Só a foto deles ali, mas é o grupo que barrava com que as coisas avançassem do jeito que o Sony gostaria. Na verdade, é a razão do negócio, né? O CEO, que era o Phil, ele queria, mas ele tinha toda a insegurança de fazer as coisas acontecerem, porque a empresa tinha acabado de se tornar capital aberto, então tinha que responder isso pro mercado. Aí tinha o gerente lá, que eu esqueci o nome dele. Esse também, né? Que ele também é um cara muito importante na parada toda, porque foi o primeiro cara realmente a comprar a ideia do Sony. Então, esse que você tá falando é o Howard White, que é o assessor esportivo, que é o Chris Tucker que faz? Legal? Não. O outro lá, que é o... esqueci o nome dele. Não vou pegar. Esqueci o nome do ator. Não lembro o nome dele. Porque o Chris Tucker, ele é de uma assessoria esportiva, ele até indica uma pessoa pro Sony conversar, que pode ajudar, que aí ele fala... Na primeira conversa que ele fala, eu quero o Michael Jordan, é o Chris Tucker, o Howard lá, ele fala, você tá louco, né? Você quer o Michael Jordan? Todo mundo quer o Michael Jordan. Ele falou, não, mas nós pegamos fulano. Aí eles mencionam um outro jogador também que era uma estrela, que era patrocinado pela Nike. Então, eu consegui ele porque a mãe dele me ama. Eu conheço a mãe dele de antes, eu estudei e tal, então não foi porque é a Nike, é porque eu fui lá. Sim. E normalmente, aí ele até menciona isso pro Sony, né? E entenda uma coisa, quem manda é a mãe. Ainda mais em famílias negras. Não, ele dá bem detalhe, né? O Michael Jordan era muito novo na época, ele tinha acabado de sair da universidade, né? Ele jogava na universidade lá de North Carolina. Quem tomava conta dessas decisões era a mãe mesmo, não era o pai. Né? Quando eu assisti o arremesso final lá, The Last Dance, assim, o pai era uma pessoa que estava sempre muito presente, mas as decisões, quem tomava era a mãe mesmo, né? Sim. E aí, só continuando, aí teve você achou o nome do gerente é o Rob Strasser, né? Que é o Jason, esse cara aqui, ó. Rob Strasser. Isso. Que é o gerente geral ali que fica boicotando ele. Na verdade, foi o primeiro cara que comprou a ideia, né? E tentou fazer com que as coisas avançassem. E aí o Sony, tentando arrumar um jeito de conseguir acontecer o negócio, entrou em contato com o agente do Michael Jordan, que era desculpa a expressão, mas era um pau no cu, né? Arrogante pra caramba. Mas eu entendo a arrogância dele. Né? Não, eu também Ele tinha entendo. o Michael Jordan. Eu também, mas o Michael Jordan não era tudo isso naquela época. Mas tinha uma galera que botava fé nele. Botava fé, mas... Ninguém ousou fazer o que a Nike fez, mas o pessoal botava fé. E assim, também tava tudo muito confortável, porque, a Adidas vai levar o cara. A Adidas vai levar. Ele já tava certo com a Adidas.
Já tava praticamente certo com a Adidas, né? E aí, aí tem esse agente dele lá que dificulta a negociação, porque ele nem apresentou a negociação para a família, né? O que fez com que o Sonny fosse até o personagem lá do Chris Tucker e conversasse com ele e falou assim, não, fala direto com a mãe. E ele pegou e foi na casa dos caras. Porque qual que foi a discussão, né? Quando ele ligou pra gente, você não vai ligar pra ela. Ele não ligou, ele foi até a casa dela. Né? E aí conversou, assim, esse assunto no filme ele trata muito superficialmente, não sei se foi só aquilo mesmo, né? Mas assim, não foi uma conversa que aparentemente foi conversa de horas, foi assim, trocou me dá a chance de apresentar para vocês a nossa proposta. Mas a sacada, aí é uma sacada que aí vem do empreendedorismo do Sonny, que quando ele chega pra conversar com a mãe do Jordan, ela tá meio puta também, ela já não queria receber ele, porque pra eles ali naquela época que passa, assim, eles têm muito a questão da honra, da palavra. E ela falou, você passou por cima do agente que eu escolhi, tipo, ela tá puta mesmo, porque o agente do Jordan, ela também tinha participado da negociação. Sim. Era um agente que ela queria, que ela confiava. Aí ela fala pra ele, já come o toco, tanto é que ele conversa com o pai, ele fala, ó, vai falar com ela lá, meu. Eu não sei de nada, não. Se vira lá. Aí ela já dá uma atacada nele, por que você veio na minha casa? Você tá me desrespeitando. Eu não quero ninguém assediando meu filho. Ela tinha uma preocupação em proteger o tanto que no filme nem aparece. Nem aparece. Só aparece de costas. Só aparece sombra, parece aqueles desenhos do Tom e Jerry antigamente. Só aparece pescoço pra baixo, não mostra no rosto. Os adultos do Charlie Brown. Né? Exatamente. Aí ela pega e questiona ele. E aí ele fala que da Nike, ela fala... E aí o legal, que eu acho fantástico no americano, é que ela sabe quem é a Nike. Aí ela fala assim, mas por que eu vou fechar com a Nike? Tipo, vocês não são a referência. E eu quero o melhor pro meu filho. Aí ela fala, me convence. Ela não debate com ele, ele fala assim, ó... Aí ele e a sacada dele é, conheço meus concorrentes. Então ele descreve certinho, ele falou, ó, na reunião, vai ser a reunião de cada... com a Converse eles vão falar isso, isso, isso e isso. Com a Adidas eles vão falar isso, isso, isso e isso. Pergunta quem que tá no comando. Cada um vai responder uma coisa diferente. Que foi na época que o fundador da Adidas tinha acabado de falecer. Isso, tava meio rachado o conselho ali. E aí ele vai falando, e aí ele até faz esse comentário pra ela, e depois ela faz na reunião. Porque, se eu não me engano, é a Adidas que tinha os outros 3 maiores atletas da época. Ah, sim, Que aí ele fala assim, na Adidas, o Michael vai ser o 4º. Na Nike ele é o primeiro, ele é o único. Não, isso foi na Converse. Foi na Converse, né? Converse, Que aí, quando chega na Converse, ela fala assim, os caras falam, seu filho vai estar ao lado das grandes estrelas, do Larry Bird. O nome dele vai aparecer no jornal do lado do nome dos o grandes. Larry, o top 3 da época. Ela fala, mas meu filho é o 4º. E aí vai encaixando, sabe? E ele realmente não tem um debate, pelo menos o filme não mostra. Não dá, agora a gente não vai saber. Tem muita, assim, dramatização que não é da vida real ali. Sim, lógico, óbvio. Uma história que aconteceu há muitas décadas atrás e eles têm que transformar isso num filme que é atrativo. Que seja atrativo. Coloca aquelas pinceladas ali. Tem umas pinceladas, mas a conversa é um diálogo muito simples. Ele chega lá, num primeiro momento ela tá puta com ele e ele já pega e fala assim, ó, você vai conversar com o primeiro, a Nike realmente é a terceira do mercado. O primeiro não vai tratar seu filho como merece, o segundo não vai tratar, eu vou tratar seu filho como ele merece. Aqui ele vai ser rei, aqui ele vai ser o dono, aqui ele vai ser o cara. E nesse ponto, assim, falando pro empreendedor, né, eu vejo, assim, 2 fatores muito importantes. Primeiro é saber exatamente quem é você. Na verdade, 3 pontos importantes. Saber exatamente quem é você, sua empresa, o que ela é capaz de fazer, né, o que você acredita. Conheça a sua empresa, saiba o que realmente você quer para a sua empresa, não só hoje, mas no futuro. A segunda é conhecer a fundo os seus concorrentes. O cara sabia como ia ser a reunião com a apresentação dos concorrentes, cara. E o terceiro ponto, falar com quem realmente manda. Tira da sua frente a secretária que não vai passar o recado pro CEO, né? Tira da sua frente o agente que não conseguiu avançar e às vezes não teve nem interesse em avançar, porque não é benefício para ele. Então fala com quem manda. Quem tomava a decisão? Era a mãe do Michael Jordan. Então eu vou fazer de tudo para conseguir chegar nela. E aí tem a questão de... Eu acho que é um grande all-in, olhando de fora, olhando agora. Não tenha dúvida. Eu acho que é muita loucura. Se tivesse dado errado, a Nike tinha quebrado, cara. Eu não sei se ela tinha quebrado, mas ela tinha morrido pro basquete. Pro basquete ela tinha morrido e ela não seria o que ela é hoje. Isso certeza, assim. Então, é que assim, tem fatores muito, muito relevantes aqui, né, cara? O basquete, naquela época, ele não tava a toda. Não era o esporte nacional. Tanto é que o Phil comenta... O Michael Jordan transformou o basquete sim, levou para outro patamar. Hoje, Então, assim, indiscutivelmente, se não tivesse fechado, a Nike
não seria o que ela é hoje. Teria zerado isso. E o basquete talvez também não seria. Talvez o basquete não seria o que é hoje. É muito achismo daqui pra frente. É muito achismo. Mas assim, foi um all-in, porque se você olha para um mercado, vamos falar, a gente gosta um pouco de investimento. Você tem 3 bons jogadores, você tem lá uma listagem com, acho que se ele apresenta 20 jogadores, 20 nomes, o top 20 da seletiva da NBA. Ele apresenta, tipo, o top 3 a gente não vai conseguir, que era 2 caras e o Jordan. O Jordan ainda era o terceiro. Ele não foi o primeiro escolhido no draft. E se não me engano, ele era o terceiro. Foi o terceiro escolhido e a Nike era a terceira no mercado. Até nisso tinha coincidência. Salvo engano, é isso. Mas enfim, tinha 20 nomes de 20 jovens promissores. Tem esse fato ainda, inclusive, né? Que eles estão ali tentando escolher logo no início do filme, né? Esses são os 20 nomes. Quem que a gente vai escolher? Ninguém falava nada, né? Uma situação constrangedora. E aí um cara palpita lá aleatoriamente, aí o Sony parecia que era o único que gostava de basquete. Ele gostava de basquete e queria trazer as empresas. O pessoal tava ali na empresa tentando entrar no basquete. Acho que era essa visão que passa ali. E ele começa a questionar por que ele? O que você gosta no jogo dele? O que te atrai no jogo dele? E os caras não sabiam responder. Tipo, não, mas é porque ele foi pra tal universidade. Falava dos números do cara e tal, né? E o que fez, né, o Sony entender que o Michael Jordan era o Michael Jordan foi na final do jogo da universidade, né? É o final acho que é do juvenil, não é da universidade. Ele fala que tinha só 18 anos, que aí é um time... Não lembro exatamente disso. Mas... Eu acho que é no juvenil, porque ele fala assim, ele tinha só 18 anos e o treinador que estava treinando ele era um cara de referência no mundo do basquete, que o Sony conhecia. E aí ele fala, o treinador tinha vários veteranos. E o arremesso da bola mais importante do jogo, ele montou o esquema pro Michael arremessar. Ele estava tranquilo. Ele estava ali só esperando, porque... O outro jogador, que era o estrela do time era o chamariz. Para desviar toda a atenção do Michael, que estava preparado para aquela jogada, né? Que aí é mais um insight aí do empreendedorismo. Arme a sua jogada, né? Sim. No caso ali, eles usaram uma distração, né? No empreendedorismo, a gente não costuma usar uma distração de mercado. A gente costuma usar uma atração, né? Mas às vezes, vira a chave. Cria um negócio diferente, né? Porque aí você vai conseguir armar a sua jogada e fazer a sua venda, fazer a sua empresa avançar, né? E sair da casinha, que foi o que eles fizeram nessa jogada, né, cara? Sim, e foi onde o Sony comenta depois que o Phil fala, por que o Jordan? Por que você acha que o Jordan é tudo isso? Ele fala, porque aí ele comenta, né, que é conhecer o mercado que você está inserido. Ele falou, eu conheço, tipo, ele não fala isso, eu conheço o basquete, ele fala assim, aquele treinador, ele só deu preferência para tantos juvenis. Pessoal, calouros que eles falam, né? Os novatos. E ele armou uma jogada pro Michael. Rookies. Ele falou assim, ele armou a jogada pro Michael. Esse cara não é louco, ele entende de basquete. Ele nunca arriscou dessa forma. Ele pegou o melhor jogador dele e não deixou o veterano dele, mais consolidado, que estava indo pra universidade, fazer o arremesso. Ele deixou pro calouro. E você, aí ele fica assistindo o vídeo, vai aproximando a câmera. Ele fala, olha como ele se movimenta, tipo, ele não tá nervoso, ele tá tranquilão, abrindo o braço, pedindo a bola. Ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe o que vai acontecer, ele pega a bola e ele não olha pra, tipo, tentar passar, ele só... Então é foda, tipo, animal, detalhes que... Hoje, sim, o basquete, por conta do Michael Jordan, né? Talvez se não fosse ele, teria sido algum outro momento, mas... Michael Jordan, tanto que no filme é dito sobre isso, se não me engano, né? Ele é o maior atleta de todos os tempos, né? O cara fez o que fez aí nessas décadas todas e as pessoas continuam ainda utilizando ele como referência. O cara virou uma marca, né? Não, literalmente ele virou uma marca. Literalmente ele virou uma marca. Mas, cara, eu cheguei a assistir alguns jogos dele, né, na época mesmo, eu gostava bastante de basquete. Cara, era animal. O que o cara fazia assim, era surreal, cara. Não, eu nunca assisti basquete, nunca consumi basquete. Eu fui assistir agora. Tem que assistir agora com seu filho. Agora eu assisto com meu filho, mas eu assisti a série do arremesso final e eu fiquei apaixonado, porque eu gosto de esporte, eu gosto de tudo relacionado ao esporte. Agora tem outros, agora não, né? Vieram outros nomes muito famosos, como o LeBron, como o Kobe Bryant e tal. Mas, cara, quem abriu todo esse espaço... Quem bateu no peito... O que o Pelé fez pro futebol, cara, o Michael Jordan fez pro basquete. Essa é a referência. É que a diferença é que o Pelé era brasileiro e o Michael Jordan era americano. Então o nome do cara é muito maior do que o do Pelé. Sim. Talvez não. Em termos financeiros. Em termos financeiros, sim. Beleza.
Então tá, beleza. Mas é isso. Em termos de conhecimento, acho que não que o futebol ainda é o esporte mais se o Pelé fosse americano, ele mas se o Pelé fosse americano, nada porque lá não tem soccer. Na época não, talvez hoje ele é diferente. Talvez ele revolucionado o mercado, não dá pra saber, né? Mas voltando pra eles, pro Michael Jordan, você vê que o filme todo... Por que eu falo que é um grande all-in, né? Porque quando você olha pra ação, pra mercado, e você tem 20 possibilidades, todo educador financeiro diversifica. Nunca coloque tudo num lugar só. Então, isso que é surreal no empreendedorismo, que é um negócio que vai contra o conservadorismo no sentido de negócio. A pessoa mais conservadora, ela vai diversificar. Então a estratégia que eles estavam ali naquela mesa debatendo no começo do filme era mais acertada. Pegar $250 mil, dividir em 3 atletas dentro de 20, que a chance desses 3 darem certo e ganhar algum destaque era maior do que se colocasse tudo em um. Então quando ele fala, eu quero os 250 mil, na verdade ele quer 500, né? Ele fala, eu preciso dobrar essa receita. Eu quero 500 e eu quero o Michael. Não, mas 500 pros 3? Ele falou, não. 500 só pro Michael Jordan. Pra um. Você tá louco? É isso. Então, mas realmente... É surreal, assim. A lógica, pensando em termos de investimento, seria a diversificação, né? Mas eu entendo muito a posição do Sony, cara. Eu falo assim, se eu diversificar, nenhum desses 3 vão me dar o resultado que esse um vai dar. Mas esse é o ponto do cara Isso porque ele acreditava. Ele teve que vender isso internamente. Não só porque ele acreditava, mas porque ele entendia do esporte. Então, provavelmente, porque mostra lá, ele fica assistindo a vida de todos. E com um detalhe, né, Cleiton? Porque, assim, ele fez várias tentativas, ele fez vários, digamos assim, tiros errados ao longo da carreira. Dele, que ainda assim botaram fé, depois dele conseguir convencer, com muito custo, né, as pessoas comprarem a ideia dele lá, o gerente, o CEO... Aí, a hora que chegou na mão do cara que cria o tênis também, aí o cara ficou assim, puta, eu sei o que eu vou fazer, né, cara? É outro patamar. Era uma empresa... Assim, até ele chegar nesse ponto, o histórico dele já estava comprometido. Ele não era um cara que estava, assim, bem na fita. Não. Ele estava bem queimado, né? E tinha dado certo os esquemas dos torneios juvenis, tinha dado um destaque, mas é o que ele fala no começo. A Nike tinha demitido 1/4 e a divisão de basquete estava sendo fechada. Porque aí entra o conservadorismo de investimento, tá lá no conselho. Olhando e falando, esse negócio não dá dinheiro. Vocês estão querendo apostar tudo em um? E ele bate no peito. Depois tem um trecho... Porque ele bota o emprego dele em jogo, isso que eu ia falar. É aquela história. Como ele conhecia muito do mercado e ele estudou todos os 20... Porque diferente dos outros caras que estão na mesa, os outros... Não sabem nada de basquete. Parecia que não sabia nada de basquete. Ele tinha acompanhado, e ele olhava para aquilo e falava, o único que me chamou a atenção é esse, o resto é mais do mesmo. E ele bate no peito e ele vende isso, até o momento que eles põem ele na contraparte e falam assim, você aposta o teu emprego nisso? Eu aposto. Por isso que eu falei, é um all-in muito fodido, você tem que ter uma... Mano, você tem que estar muito convicto no teu negócio. Muito, ou blefando, que no caso, não dá pra você blefar num jogo desse, diferente do poker. Nesse caso, você tem que ir e ganhar, cara. Tanto que na conversa com o agente do Michael, né, que o cara ficou putaço, né? Aquela cena pra mim, acho que foi a melhor. As melhores cenas são os diálogos com o agente. O cara, putaço, seu filho da puta, eu vou acabar com você. Depois assiste lá, porque se você não quer assistir o filme inteiro, assista só essa cena, cara. É muito louco. E o cara fala assim, eu vou acabar com sua carreira, você vai deixar de existir. Ou você consegue isso, ou você vai estar morto. Né? Lógico, no fim a gente sabe que conseguiu, mas só de assistir isso, cara, já é assim, uma puta reflexão. Pô, tô fazendo isso, será que esse negócio vai dar certo mesmo? E o cara, assim, tranquilão, rindo do outro lado da linha, né, o Sony. E o cara putaço, o cara rindo. Não, e um detalhe... Eu sei que eu vou conseguir, cara. E um detalhe muito foda nisso é que o agente dá o nome do tênis, né? Na conversa. Bota Air Jordan aí. Será isso? Eu não sei se é meio dramatização. Não sei se é dramatização, mas não duvido. Porque é que ele falou Air Michael Jordan, né? Air Michael Jordan. Aí ele só tirou o Michael e... Air Jordan. E botou o nome da família, né? Que foi uma outra coisa que ele vendeu também na apresentação. E foi muito top isso, porque o estilo do Michael chamava muita atenção, esses saltos que ele dava, que parecia que ele voava, né? Então, que foi o que virou a marca. Foi o que virou a marca. Então, é muito foda. Assim, o filme todo, você vê várias pinceladas de empreendedorismo em cada personagem. Aí quando a gente fala da mãe do Michael também, uma puta de uma empreendedora. Empreendedora, cara. Ela soube vender, vender assim, o jogo do filho, né? Não o filho propriamente dito. O trabalho do filho. Pelo amor de Deus, tô entendendo errado isso.
Mas, cara, a hora que ela... Bom, fala aí, eu vou deixar essa parte pro final, porque foi fantástico. A jogada que ela fez no final do contrato foi... Ela foi foda, assim, ela garantiu... Acho que quando você vê um grande negócio, um grande empresário que dá muito certo, eu gosto de pensar que quando ele garante gerações pra frente. Então o que ela fez, ela garantiu o futuro da família dela enquanto a Nike existir. Eu não sei se é vitalício, mas porque eu acho que... cada tênis vendido com a marca Air Jordan é pra família, Jordan, né? Não é pro Michael. Não sei se o contrato ficou vinculado ao Michael, mas qual que é a sacada dela ali na negociação? Mas que seja, cara. Não sei. A fortuna do Michael Jordan já é o suficiente pra cuidar da família por gerações. Ela pega ela vai nos debates, ela faz as perguntas que o Sony indicou pra ela. Ela observa o que o Sony falou, ele vai ser o quarto aqui tá perdido, eles não sabem quem manda em nada, e aqui a gente vai entregar algo único. Tanto é que ele fala ainda que os tênis vão ser sem graça, não sei o que. Ele fala, acho que quando ele chega na mesa, que ele mostra o tênis, esse é o tênis do Michael Jordan, o primeiro protótipo, que é o que vai, né? Sim. Vermelho e tal, e aí até comentam da multa que tinha lá por ter mais cores no tênis e... Não, a gente vai pagar a multa. E o Phil Knight ficou sabendo da multa na hora da apresentação. Na hora da apresentação. A cara dele é muito boa também. Muito bom, né? O Ben Affleck tá muito bem nessa atuação. Ele faz uma... Mano, é muito bom, é muito pirado. O Phil Knight é pirado, gente. É maluco. Então, mas até assim, a apresentação, né? Quando eles conseguem convencer a família a ir pra Nike, pra conhecer, pra fazer essa apresentação toda, eles armam todo um esqueminha, né? Que é uma estratégia, cara. Assim, é importante às vezes a gente refletir nisso, né? Quando eles discutem lá, você faz isso, você faz aquilo, aí chega pro Phil e fala assim, você vai chegar 7 minutos atrasado. Não, mas eu sou o CEO, eu tenho que estar presente. Não, você é um cara muito importante, você teve que parar a sua agenda pra poder vir nessa reunião. É que eu lembrei do Ben Affleck tendo que falar, não, você é um cara muito importante. Verdade, muito bom. Aí eu não sei também se isso é real na história, mas acredito que não, mas bom no filme. Se você ver o contexto do Phil Knight, pode ser real. Mas você vê ali no filme que ele é meio pirado, assim, ele é meio fora da casinha. E aí ele realmente, assim, o pessoal já tava fazendo a apresentação, o Chris Tucker também, que... Esqueci o nome do personagem dele. Ele também entra atrasado. Ele era amigo da família, né? Tinha um relacionamento. E eu acho muito engraçado porque nessa época tinha uma questão racial muito forte nos Estados Unidos, né? E o personagem do Chris Tucker chega atrasado. Ainda mais na região do Michael Jordan, né? Isso. Carolina do Sul, ali é pesado até hoje. Aí ele chega atrasado e o pai do Michael Jordan fala, o único irmão teve que chegar atrasado. Foi o único que chegou atrasado. Verdade. Já dá uma atacada. Irmão de cor. Irmão de cor, né? Aí eles já dão uma atacada. Pô, você é o único irmão, já tá... Porra, velho, ajuda eu. Mas na boa, né? Na boa. Mas assim, era uma situação... Não sei se também... Não sei qual é a realidade do país, né? Mas eles levam muito na boa ali, assim, nessa situação. O Chris Tucker, tranquilo. Entre eles. Entre eles, né? Mas assim, o que eu quero dizer se você vai para uma apresentação, se prepara, organiza, né? Às vezes a pessoa chega ali, já quer sair falando. Não, peraí, vão acontecer isso. Eu já fiz várias apresentações, cara. Eu não faço nenhuma apresentação sem treinar pelo menos umas 3 vezes antes, cara. Tá bom. Hoje é mais fácil, até você pode gravar e se assistir. Na época, eu fiz algumas apresentações, não tinha essa opção. Vai na frente do espelho, fala, mentaliza. Porque senão, cara, você pode perder um negócio. E, assim, assistindo o filme, cara, o jeito que eles fizeram a apresentação, tirando os benefícios financeiros e da imagem que eles iam colocar no Michael Jordan, a forma como eles falaram foi horrível. Não, então, mas esse é catastrófico. Mas esse é uma outra sacada do empreendedor, do homem de negócio que está, de fato, vivendo o negócio. Eles tinham criado todo um roteiro, como você disse. Eles tinham criado, você vai chegar atrasado, você vai falar isso, você vai entrar aqui, aí você joga aqui e tal. Só que quando eles começam a apresentar o videozinho ali, o negócio fica meio maçante, fica meio artificial. E o Sony percebe. E aí ele corta, não sobe... E aí ele dá o discurso dele. Todo mundo fica meio desconcertado até o que tá acontecendo. O Phil Knight já tá puto. O que você tá fazendo? Porque você saiu do roteiro e realmente quando sai do roteiro e você tem algo ensaiado, é um improviso no teatro. Você quebra até o seu lado, teu time fica meio... não vou saber que hora que eu tenho que entrar, eu vou agregar, não vou, não sei o que esse maluco tá fazendo. Mas funciona. Que aí ele mostra a autenticidade. Sim, que é realmente o que ele, né, Sony e a Nike estavam tentando fazer. Na verdade, ele vendeu isso pra Nike e jogou aberto ali, jogou limpo, né? Saiu do padrãozinho Converse e Adidas, que ele sabia que ia perder se ele não tivesse daquele jeito. Mas aí, bom, seguiu a vida ali, né? Desespero total, aguardando a resposta
E aí recebi ligação, não recebi ligação, aí ficou sabendo que a Adidas igualou a oferta, né? Isso, porque se eu não me engano... Eles tinham oferecido os 250 mil, mas a Adidas não tinha chego nesse valor ainda. A Adidas tinha saído em 200, que já era um puta no valor pra época. E a Nike tava... O all-in da Nike era tudo em um, e a Adidas tava fazendo 200 porque ela tinha outros. Sim. Acho que se não me engano era 200. Tinha muito mais capital pra investir, né? E a Adidas liga de volta e... Óbvio, aí entra o lado empresário, tá? A história do Sony foi muito bonita pra mãe, só que a mãe ligou de volta na Adidas e falou pro agente, no caso, provavelmente, liga lá e fala que a gente tem 250 da Nike. Aí a Adidas sobe, e aí, aí fudeu. Já era o que o Michael queria. Aí você tá com... E a Mercedes, né? E a Mercedes. E a Mercedes. 250 mil é a Mercedes. E o carro que o Michael queria. Nossa, me deu um branco, eu não lembro. A Nike fecha com quanto? 250? 250. Ela não vai pro 500? 500 mil? Fecha nos 250. E aí vem a mãe, né? Na negociação final, né? É que aí, assim, todo mundo sabe que a Nike fechou, né, gente? Não precisamos repetir isso mais uma vez. Mas, assim, eles fecharam, não foi... Lógico, o valor da Adidas foi igual, a Mercedes foi a mesma, né? Teve depois um diferencial que você já vai falar agora, né? Mas o essencial foi o que a Nike, né, o Sony junto da Nike, realmente ofereceu para a imagem do Michael Jordan. Sim. Coisa que as outras não iam conseguir fazer. Não, e assim... Que foi o diferencial da Nike mesmo, assim. O resto foi, assim, agregado. Veio de agregado, mas, pô, foi dinheiro pra cacete. Sim. Mas, assim, tipo, você tava pagando medo. 250 mil dólares em 84 era muito dinheiro, cara. Porque, assim, na época, pra quem não assistiu o filme, ou pra quem não vai assistir o filme, a percepção que eu tenho era assim, na época, a Adidas, ela ia patrocinar o Michael, ele ia usar o mesmo tênis que todos os atletas patrocinados pela Adidas. Então, era o tênis da Adidas no Michael. Esse era o conceito, era o padrão de mercado. A Nike fala assim, não é o tênis da Nike no pé do Michael, é o tênis que é o Michael. O tênis tem a cor do Michael, o logo é o Michael pulando, o nome... Nesse momento ainda não era, porque essa foto veio depois. Mas o logo até desenvolve, mas o Air Jordan já era o Air pelos saltos dele, já tinha a ver com... Não, o Air porque já tinha uma linha Air da Nike. Já? Já existia uma linha Air da Nike que era, acho que, tipo da sola, que era mais confortável e tal, né? O borracha da sola, alguma coisa assim. Mas o Air Jordan veio do nome da família. Daí veio o nome da família, essa é uma linha exclusiva. E foi batizado pelo criador do tênis, né, quem desenvolveu o tênis efetivamente, mas no filme eles falam que é por conta do agente. O agente que dá a ideia. E aí as cores que ele ia remeter ao Bulls. Que ia remeter ao Bulls, exatamente. Né? Então, ia ser um produto exclusivo. Do Michael Jordan. Do Michael Jordan, do Chicago Bulls. No pé do Michael Jordan. No pé do Michael Jordan. Que enquanto não estivesse no pé dele, era só mais um tênis. E aí tem todo esse conceito de marca que a gente não consegue nem... Que o americano faz isso muito forte. Eu não lembro... Tem uma marca brasileira que tem esse patamar de... Porque o americano, tudo que é do americano tem esse negócio... Vinculado, né? Um negócio muito forte. Hoje é muito... Beleza, hoje no influenciador, mas eram uns produtos únicos que eram criados para resolver um problema. Quando você olha pro iPhone, a premissa do iPhone era algo único, fora da casa. E o brasileiro eu não vejo. Cara, não sei. Talvez a gente tenha a síndrome do cachorro vira-lata, né, cara? E a gente acaba não enxergando esse tipo de coisa. Mas eu fico olhando... Mas essencialmente, assim, a gente não cria, a gente só copia, sabe? Porque eu fico pensando quando eu vejo esses filmes, eu falo, cadê o filme de um brasileiro que fez algo parecido? Silvio Santos com o SBT, que é uma história, mas aí também é diferente. Não é um produto consumido, é diferente o produto em si. Se eu pensar eu lembro agora aqui da Chili Beans, com os ovos, com a sacada, mas foi meio que importando a Ray-Ban, foi desenvolvendo, beleza, mas não chegou no mesmo patamar, mas hoje é uma marca Tivemos que pensar e fazer um episódio sobre Faremos um episódio sobre uma marca brasileira que tenha feito algo similar. Em números, nenhum. Mas... não, números não tem jeito. E aí toda essa premissa que a Nike ofereceu conquistou a família do Michael, e aí vem a sacada da mãe, que ela liga, você igualou. Você acredita mesmo no meu filho como eu acredito? Acredito, não, seu filho vai ser foda, então eu quero 10% das vendas. Não, e o jeito que eles dramatizam ali foi muito fantástico, né, cara? Assim, então eu acho que só tem um detalhezinho que eu acho que foi uma falha do contrato, passou desapercebido, alguma coisinha, um percentual das vendas de todo o tênis com a marca Air Jordan.
vai ser da nossa família. Não, senhora, não é bem assim. Isso ninguém faz. Isso ninguém fez, não sei, é uma empresa de capital aberto, é difícil, não sei o que, tal. Aí ela vem com esse discurso. Então, você acredita? Você acha que realmente vocês não são disruptivos, vocês não quebram as regras? Você não falou que o meu filho é especial? O cara sai... Porque primeiro, né, quando ele recebe a ligação dela, ela fala, beleza, tá fechado, né? De boca, tá fechado. E o cara sai comemorando assim com o telefone, né? Comemoração em silêncio, mas todo mundo ali da Nike vendo, né? Inclusive o Phil Knight viu. Falando, aí cai nisso, aí o cara, sabe, quando dá aquela baixada na pressão. Banho de água fria. Não dá, não pode, não sei o quê, E aí... Já foi um parto convencer por todo o investimento num cara só. Salazar ainda não impede um percentual das vendas. Fez todo esse discurso, acabou a ligação, o negócio não tinha sido fechado. Não tinha. Aí ele sobe lá pra falar com o Phil já chega alegre, comemorando, não sei o quê. Por que você tá assim? Não deu pra fechar. Eles vão ficar com a Adidas. Eles querem um percentual das vendas. Aí o Phil assim, pode dar. O melhor nisso tudo é quando o Phil aí mostra que, tipo... Porque aí o cara também, assim, o Phil já tinha comprado a ideia antes. Ele já tinha entrado no bar. Mas ali ele tinha efetivamente entendido que isso ia fazer toda a diferença, cara. Naquele momento ele falou assim, tem que ser. Não, e é muito louco a hora que sai, assim, que é só a parte do filme, do drama que você fala que faz muita diferença, né? Que ele olha assim, percentual das vendas, quantos tênis vai vender? Sei lá, uns 3 milhões de dólares. Tá tudo Porcaria. bem. E sai. Não dá nada. Aí mostra depois. 190 milhões. Eu não lembro. Foi um número absurdo, cara. Um número absurdo. Então, e ninguém botava fé. O mercado americano não estava preparado para isso. Eles não tinham essa ideia de consumo atrelado à imagem. Porque no início do filme eles falam, inclusive, né, o consumo da Adidas estava muito grande porque os músicos, os rappers, todos usavam, estavam usando os agasalhos da Adidas, né? Porque, pegava os músicos tradicionais lá, tudo de terninho, quando ia fazer apresentação, e aí os rappers entraram com um conceito totalmente despojado, usando tênis Adidas, agasalho Adidas, né? Eu tive, meu pai tinha, deve ter até hoje, sei lá, do meu pai, porque esses agasalhos eram muito bons, cara, duráveis assim a vida inteira. E aí todo mundo queria Adidas, a molecada queria usar Adidas. Então os caras estavam muito no alto. E assim, é muito cultural, de novo, voltando pra época, né? Você tinha a questão racial, que era muito forte, os rappers, em sua grande maioria, eram negros, e eram a parte da sociedade mais pobre tendo destaque na mídia. Então a massa pobre começou a consumir também. Sim. Então, aí era uma massa de consumo específica. E que por mais que não fossem produtos baratos, né, nos Estados Unidos o custo é muito menor do que aqui. Então a gente está falando uma Adidas que aqui, sei lá, hoje custa, sei lá, uns R$1.000 um tênis. O lá é muito mais barato. O Air Jordan, né, o colega meu foi para os Estados Unidos, acho que aqui no Brasil deve estar uns R$2.000, R$1.000 e poucos reais. 4 mil. O Air Jordan lá é tipo $200, $250. Então, tipo, o pobre lá consegue comprar. Sim. E aí, não é 5 salários mínimos para comprar um negócio. Tênis, exato. É um percentual do salário mínimo, se a gente usar essa referência, tá? Para de converter. Vai fazer a conversão do Big Mac, né? Referência Big Mac. E aí é muito louco, porque quando eles anunciam tudo isso pra rede, isso tem não mostra no documentário, que eu achei que eu acho um fato muito engraçado, que mostra o sucesso, mas não teve na série, mas teve não teve no filme, mas teve na série, lá, Arremesso Final. Eu até fui pegar o nome da loja, tem a maior varejista americana da época, era Foot Locker. Quando eles anunciaram um tênis baseado no Michael Jordan, fizeram todo o marketing, eles pediram 5.000 pares. Em uma semana ligaram falando assim, não, vou ter que aumentar o pedido. Pra quanto? Pra 150.000 pares. Não foi tipo o dobro. Dezenas de vezes a mais. Tipo, eles esgotou, assim, na primeira semana os 5.000 pares e tinha fila pra comprar e não tinha. Aí o povo... E é assim até hoje, cara. É assim até hoje. Esses lançamentos, até tava vendo um outro podcast aí, né? O podcast concorrente. Eu adoro quando você muito fantástico quando você fala isso. E tinha um especialista o cara é colecionador de tênis, o cara tem mais de 3.000 pares de tênis. E ele tava falando que até hoje o negócio ficou ainda mais intenso, né? Porque os lançamentos, eles são feitos, e se você não comprar no lançamento, você vai ter que comprar na mão de terceiro. E só de sair, é igual fazer um IPO.
né, na Bolsa de Valores. A empresa entrou na Bolsa de Valores. Quem comprou ali, pagou aquele preço. Se vai para o mercado secundário, cara, o preço pode ser qualquer coisa. E no caso dos tênis, né, não só da Nike, mas de outras marcas aí também, acontece isso. Então, no dia do lançamento, o cara vai lá, ele compra um lote e bota na loja dele para vender por quanto ele quiser. E aí você tem que pagar o mercado secundário. O negócio vai lá para a estratosfera. Então, um tênis que no lançamento custava R$800, chega a valer R$4.000. Você quer? É surreal. É isso. E o pessoal, eu estava lendo um artigo também falando da questão do consumo, da questão da imagem, da questão de tudo que se cria em volta do Air Jordan, do Michael Jordan, que é muito isso do povo, né? Tipo, ele falou, ninguém tinha habilidade do Michael Jordan. Até hoje se discute. Eles tentam entrar no debate se o LeBron superou porque fez mais pontos e tal, mas ninguém superou, na minha opinião. Assim, pelos vídeos que eu assisti, não sou um especialista em basquete. Eu não digo nem assim. É o momento, em questão, né? de pontuação e tal, acho que é muito difícil mensurar, né? Tem até vídeos, voltando a falar do Pelé, por exemplo, né? Você pega vídeos aí que fazem uma comparação do que os atletas, né, de futebol hoje fazem. O primeiro a fazer tudo isso foi o Pelé. Eles têm. Hoje, se você pegar as coisas do Michael Jordan, do basquete, com certeza quem fez a grande parte foi o Michael Jordan. Né? Falando do próprio Ayrton Senna, o cara fez coisa que hoje eu duvido que alguém faça, porque o carro era totalmente mecânico. Hoje tem um monte de eletrônica para controlar o carro. Sim. O cara fazia coisas absurdas, né? Eu vi também isso. A ponto dele... A gente podia fazer do filme do Ayrton Senna depois. Legal também. A ponto de ter ocorrido um fato, agora eu não lembro se foi com ele, mas eu vi isso esses dias, inclusive. Eu acho que eu sei o que você vai falar. Da barreira que se deslocou e ele bateu por conta da barreira, cara. Por conta da dilatação da barreira, porque ele passava milimetricamente no mesmo lugar todas as voltas. Aí ele bate e no final ele fala assim, viu, aquela parede movimentou lá. Porque eu passei igualzinho, eu sempre passei. Não, para, você tá louco. Aí eles foram medir a parede, ver lá e de fato teve um acidente antes que a parede deu uma tungada, essa proteção. E eu vi um negócio de basquete, inclusive, também sobre isso. Um cara batendo na bola, vi. O cara batendo na bola. Quando você é tão bom... Quando você é tão bom que você sabe que o erro tá na quadra, né? Alguma coisa assim. O cara bate, a bola sai pro lugar, o cara começa a bater ali, a quadra tava errada, a quadra tava desalinhada, sei lá o que aconteceu. Tinha algum prego. Então assim, mas, surreal. Se conhecer, cara. Se você conhecer a si mesmo, a sua empresa, né? É essencial para você saber onde você quer chegar. E uma coisa que fica claro nesses filmes de negócio, eu sei que só acreditar não é suficiente, tá? Mas eu acho que é um bom caminho, assim, já é um bom começo. Quando a gente pega o caso lá do Fome de Poder, o cara que fez o McDonald's ser o McDonald's acreditou mais no McDonald's do que os próprios fundadores. Exatamente. Aqui na história do Michael Jordan, em todo o contexto, o Sonny e a mãe do Michael acreditavam no Michael Jordan de uma forma assim, surreal. É aquilo que eu falei, eles estavam jogando tudo ali. A mãe dele estava, por mais que ela tinha o produto na mão, vamos dizer assim, ela literalmente ela fez o produto. Ela fez o produto e ela foi muito sagaz e não foi emocional. Pelo menos isso que passa na série, né? Não sabemos a realidade. Mas ela falou, não, beleza, eu vou ouvir todos. E ela foi ponderando, ela pegou, no final, o percentual das vendas, ela pega o discurso do Sony e bate nele de volta. Peraí, você falou tudo isso pra mim, então você tava mentindo. Aí, acaba com o cara. E ela não falou diretamente, mas ela falou assim, mas peraí, você não falou... Não era vocês isso? Não são disruptivos? Vocês não quebram as regras? Vocês não são os fora. Porque nos valores da Nike tem que é outra coisa legal no filme, né? Que eles vão mostrando os valores da Nike. Vocês não são fora pega os valores e bate neles. E aí, tipo, não tem muito como você... Agora não tem como. Não tem o que fazer. Ela me pegou, tem que aceitar. E você vê que... Mas assim, o Sony tinha uma fé muito grande no Michael Jordan, pela análise dele de jogo. A mãe tinha também acreditava muito no potencial do filho. O Phil compra a ideia e passa a acreditar no Michael Jordan nesse tipo de negócio. Mas mesmo eles acreditavam muito. Ponto. Fazem uma loucura que é o all-in com base em alguns pontos técnicos escolhidos pelo Sony. E aí todos acreditam, mas nenhum deles tinha uma dimensão que isso chegaria. Eu tava vendo... Então, eles estavam muito aquém da realidade que... Eu não sei se é no filme ou se foi na pesquisa que eu fiz final ali. O Michael Jordan ainda hoje, ele tira por ano 400 a 500 milhões de reais de dólares. Eles falam no filme, coisa, né? Eu acho. Todo ano, tipo, ele já aposentou, todo ano ele tira 500 milhões só da Nike. Não sei se ele tem mais patrocinadores, mas o grande deve ter, ele mas... tem outros empreendimentos. Ele literalmente ele é um bilionário. Hoje é. Em dólar. Esse é o problema. Essa é a vantagem.
Né, mas assim, o que você estava falando de acreditar, né, de ter a visão, cara, é muito do que eu já li em alguns livros, entre eles os livros do Napoleão Hill e um outro livro que eu estou lendo agora, que é O Poder do Subconsciente. Cara, é isso, é você mentalizar, né, aonde você quer chegar, mentalizar aquilo que você acredita, usar o seu subconsciente, né, para te criar aquela realidade futura. Você se vê, né, naquela situação. Pô, vamos usar o exemplo aqui do próprio Sony. Pô, eu sei que eu tendo o Michael Jordan, eu vou chegar ali. Então, eu tenho o Michael Jordan. Ele tá vendo, pô, eu tenho o Michael Jordan já é meu, ele já tá dentro da Nike. A Nike, com ele, é assim. E ele sonhou muito aquém, né? Ele visualizou muito aquém. Muito fora da casa. É porque foi uma coisa fora da realidade mesmo, assim. Ninguém estava preparado para aquilo. Né? Mas quando a gente mentaliza isso, pô, vamos usar um exemplo mais genérico. Eu quero ter determinado emprego. Você aí desse lado aí assistindo. Não sei o que você faz, mas vamos supor que você queira virar o CEO da empresa X. Se visualiza naquela posição, se prepara para isso. Porque quando você internaliza isso, né? Eu visualizo como 2 fatores. Primeiro é você realmente se enxergar ali naquela situação, né? E se preparar para aquilo. Então tudo que acontecer na sua vida, você vai tomar decisão pensando naquele futuro seu. Então você vai tirar do caminho tudo que atrapalha. Alguém... eu tenho um churrasco para ir esse final de semana. Pô, mas eu preciso fazer essa outra coisa porque senão isso vai atrapalhar o andamento do meu estudo, da minha faculdade. Pô, se você decidir pro churrasco, aquele futuro pode estar comprometido. Tô dando uma suposição aqui bem genérica, tá, gente? Não tô... Você pode usar até a Mas não, peraí, eu tenho que ir bem nessa prova porque isso aqui vai fazer a diferença para eu chegar lá. Então eu não vou nesse churrasco, eu vou estudar, vou me dedicar. E tudo que quando você tem, voltamos a dizer o que a gente já fala em quase todos os episódios, quando você sabe aonde você quer chegar, não existe qualquer caminho, é só um. Né? Mas aí eu fui, continuando com a pesquisa, eu falei assim, será que esse tal de Sony, ele é bom ou foi, tipo, aleatório? Tiro no escuro que acertou a Foi um all-in aleatório lá no poker, lá, tipo, vamos meter um louco aqui. E aí eu tava vendo que ele foi o cara que escolheu também o Kobe Bryant e o LeBron James. Foi um dos primeiros a indicar eles para outros times, para outras situações, não foi necessariamente de patrocínio, mas foi tipo, porque ele era um olheiro especialista em basquete. Ele foi contratado pela Nike para ele indicar para a Nike atletas potenciais para a Nike entrar no mercado de basquete. Mas ele era um olheiro de basquete. E aí ele também viu o Kobe Bryant, foi um dos primeiros a falar do Kobe Bryant, indicar, e depois o LeBron James. Sabemos que com essa trinca aí, ele não foi só aleatório. Os 3 melhores do mundo no basquete. Então, tipo, hoje... Da era moderna. Assim, fora da... Então, realmente, o cara é bom. O cara é bom. Foi um all-in, mas foi um all-in consciente. Que vai completamente contra ao filme do... O editor. O Homem que Mudou o Jogo. Totalmente. Vai completamente de contra. Totalmente porque os olheiros estavam ali para encontrar os caras preparados, tudo bem que é outro esporte, outras estatísticas e tal. E o cara saiu totalmente dos olheiros para... Então, mas é muito da realidade, né, de cada um. Tipo, lá a realidade era outra do time que ele estava dirigindo. Lá ele não tinha hipótese alguma de ter o Michael Jordan no time dele. Então ele falou, então vamos ver os outros 20 aí, pega os que tem. Foi a estratégia ali do homem que virou o jogo. Que é você tocou num ponto importante, né? Assim, utiliza as ferramentas e o capital que você tem, né? Como diria Marcelo Cortella, faça o melhor que você tem na condição que você tem. Faça o melhor que você pode. Na condição que você tem, enquanto não tem condição melhor. De fazer melhor ainda. Então, tipo, é muito você vai ver que são atitudes iguais em cenários diferentes. As duas são inovadoras, as duas são fora da casinha. De certa forma, as duas são all-in, como eu gosto de falar, meter o louco mesmo. E as duas deram certo, mas com bases diferentes. Sim. E tá tudo certo, porque cada um tem as suas ferramentas, tem a sua capacidade, tem seu time. E o seu cenário, né? Assim, você tem que extrair o melhor daquilo. Né? Fazer o melhor que você pode com o melhor que você tem no tempo que você tem disponível. Acabou. É isso? É isso, cara. Assista o filme, gente. Cara, assista o filme. Eu acho que quem quer empreender... A gente tentou dar uma visão aqui geral. Acho que tem alguns pontos que a gente levantou que é bem bacana, assim, pra você prestar atenção. E tem alguns pontos que a gente não levantou. Não dá pra falar sobre tudo. É um filme de praticamente 2 horas, alguma coisa assim, né? Mas tem muito mais coisa ali que, às vezes, você assistindo vai se identificar, ver lá na sua empresa, nos seus negócios, na sua própria vida. Eu acho que... Afinal, a vida é uma empresa, é um empreendimento. Né? Não deixa de ser.
E eu não sei qual que é a realidade, eu estava comentando isso com o Felipe, a gente não consegue saber quem está assistindo o nosso programa. Então, se você puder comentar, eu sou estudante, eu sou empreendedor e estou buscando conhecimento. Não, eu sou estudante, eu sou um cara que pensa em empreender, mas ainda não tive coragem. Pega esses filmes de negócios e tentem assistir ele com outros olhos, não só com o entretenimento. Um olhar técnico de empreendedorismo, né? De repente, quando eu vou gravar esse episódio, esse aqui eu fiz um pouco menos, mas o de Fome e Poder eu fiz isso o filme todo. Eu assisti o filme pausando ele e anotando. É chato pra caramba, perde toda a graça do filme. Mas eu já tinha assistido. Porque aí você começa a olhar ele de forma mais devagar. Eu preciso disso, desacelerar para enxergar de forma lenta para absorver melhor o conteúdo. E aí você começa a ter sacadas e tentar aplicar isso no próprio negócio. E aí eu acho que não, realmente, é importante. E a gente está falando de filmes, mas os livros têm a mesma pegada, que livro normalmente a gente lê com mais calma. Né? O livro já é mais desacelerado. Assim, o livro normalmente ele tem um conteúdo muito mais denso, então a gente também não absorve tudo numa leitura só às vezes, né? E principalmente vendo a história dos outros, né? Aprender com os erros dos outros. Né? Evite você errar. Já quem errou já aprendeu e passou o conhecimento adiante, né? Sim. Mas é o que o Cleiton falou, né? Comenta aí. Né? Não deixe de curtir, se inscrever, clicar no sininho. Manda uma mensagem pra gente aí, que é importante pra gente saber. E quem chegou até o final, comenta que chegou até o final pra gente saber também. E aí deixa a sugestão, tipo, eu queria ouvir a opinião de vocês, não sei. Eu acredito que você continua assistindo, você gosta da gente. Se tiver alguma dúvida, né, que seja do que a gente fala aqui, porque a gente também não é especialista em tudo, tá, gente? Eu sou um especialista em falar, nada. Só bater papo. Bater papo Mas posta aí, porque a gente consegue trazer uma pessoa que entenda do assunto e vai responder melhor que a gente. Ou a gente aciona uma pessoa e posta depois a resposta. Sim. Ou se você tem um conteúdo para compartilhar com a gente também, entre em contato. Quem sabe você pode estar aqui junto com a gente. Exatamente. É isso? Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu, gente. Valeu. Corta.